precisa de uma coluna de oração. Deus, Ele escolheu você, queridos, você que nos acompanha neste vídeo. Deus escolheu cada um de nós, para nós trazermos a salvação de Deus para a nossa casa. Então você não pode ser um crente enferrujado. Você já viu o crente enferrujado? O crente enferrujado é o crente que não ora. O crente enferrujado é o crente que não lê a Bíblia, não jejua. Quer dizer, é para ele estar combatendo as trevas, mas ao mesmo tempo ele não está. Gente, o inimigo ele tenta agir contra a nossa casa. O inimigo ele tenta, queridos irmãos, sabe, agir ali contra, mas quando tem alguém que está ali servindo a Deus na fé, Deus ele faz grandes livramentos, Deus ele faz grandes milagres acontecer naquela casa. Então eu quero mostrar para vocês aqui quantos milagres que aconteceram. Vamos ler, vamos 2 Crônicas 14, vamos começar no capítulo 14, no versículo de número 4. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 4. Ordenou a Judá que buscasse a quem, igreja? Ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares de incenso. E houve o que, igreja? Houve paz no seu reinado. Diga glória a Deus. Glorifica com as palmas, gente, o nome do Senhor. Por que eu pedi as palmas? Porque a Bíblia fala que houve paz. Quando a Bíblia fala houve paz, gente, é muito importante você observar que a Bíblia está destacando que aquela paz era um fruto que foi plantado por alguém. Alguém tomou atitudes que chamaram a atenção de Deus e que provocou a paz dentro de uma casa. Uma das coisas que nós mais queremos é ver a nossa família em paz. Paz na saúde, paz entre os irmãos, paz, sabe, em cada área das nossas vidas. Quem está aí nos comentários, Jesus abençoe seus pedidos de oração. Nós queremos, queridos irmãos, ter paz. E a Bíblia fala que por causa que o rei Asa, ele deu ordem, gente, vamos buscar a Deus. Gente, oração é importante. Gente, jejuar é coisa de Deus. Gente, ler a Bíblia é coisa que vai mudar a nossa história. E aquele rei Asa, ele incentivava: vamos para a igreja, vamos viver uma vida correta, vamos fazer as coisas certas. E o rei Asa, ele incentivava as pessoas a buscar a Deus. E tudo isso chamou a atenção de quem, gente? Chamou a atenção de Deus, e Deus começou a derramar paz. Tinha paz na saúde, as pessoas estavam ali com a vida abençoada. Tinha paz nos casamentos, apesar de um desentendimento ou outro, mas o casamento vivia em paz, porque as pessoas estavam servindo a Deus. Tinha paz na vida financeira, por causa do que Deus estava abençoando a vida financeira deles, porque eles estavam ali buscando a Deus. E tudo aquilo, meus irmãos, era fruto do que o rei Asa estava plantando. Então eu quero que você entenda, você pode fazer vir mais paz de Deus na sua casa, como se você não, às vezes não tiver o compromisso, não acreditar no poder da oração, pode ter menos paz. Nós influenciamos a paz de Deus sobre a nossa casa, se nós formos pessoas mais de oração, se nós formos pessoas, sabe, de estar ali acreditando mais, se lançando mais para Deus, vai ter mais paz de Deus sobre a nossa família, amém? Vamos para o próximo versículo. Quem está aí nos comentários, gente, que Deus abençoe você, a sua família, compartilhe a live, curta e se inscreva. Eu quero ler o versículo 9, 2 Crônicas 14, 9. Zerá
o etíope saiu contra eles com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram o que, gente? A batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Olha para o pastor, gente, preste atenção. Por que o rei Asa, ele teve força, ele teve garra, e ele teve coragem de enfrentar o inimigo? Por que o rei Asa, em vez de, vou me separar, o inimigo está aqui, não estou aguentando mais o meu casamento, vou desistir, vou desistir dos meus filhos, da minha família, não aguento mais, vou desistir, vou desistir da minha vida, por que ele teve força e coragem para lutar? Porque o rei Asa, queridos irmãos, ele estava com a força de quem na vida dele, gente? Queridos, eu quero dizer algo para você. Nós precisamos estar fortes, porque o inimigo, em algum momento ou outro, ele vai vir contra a nossa casa. O inimigo, em algum momento ou outro, ele vem contra a nossa família. E se a gente, meus irmãos, se a gente estiver forte, se a gente está orando, se a gente está andando com Deus, se a gente está cheio de Deus, como diria o ditado, saco vazio não para em pé, crente vazio também não para em pé também. Então, se o inimigo vier, e você está tão cheio de Deus, que você fala assim: meu filho, pode vir quente que eu estou fervendo. Aparece lá uma doença, aparece lá um problema, aparece uma luta na sua família, mas você está forte. Por quê? Porque você está na sua vida de oração, você não está brincando com as coisas de Deus, você está na igreja, sabe, com todo o cansaço, né? Você trabalhou o dia inteiro, e aí veio para a igreja, mas você está forte. E é assim, gente, que você está vencendo as batalhas na sua família. Diga glória a Deus. Diga assim com o pastor, diga: na minha vida, diga: na minha casa, diga: eu vou vencer todas as batalhas, em nome de Jesus. Glorifica com as palmas. Glória a Deus. Continua forte, continua na igreja, continua na oração. Os inimigos vão vir, mas maior é o Deus que está na sua vida. Amém? Vamos no capítulo 15, no versículo de número 16. Capítulo 15, versículo 16 diz assim: o rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, sua o que, gente? Sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azerá, uma abominável imagem. Asa destruiu a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cédron. Misericórdia. Gente, olha que coisa forte. Quem está deixando seus pedidos aí, que Deus abençoe. A Bíblia fala que o rei Asa, ele repreendeu a própria mãe dele. O homem, gente, ele teve sabedoria para ele exortar a família dele, para ele, sabe, colocar a família dele nos caminhos de quem? Ele foi buscando a Deus, gente, de uma tal maneira, que ele teve ali a sabedoria de Deus para falar: família, não vamos aceitar essas coisas erradas, vamos aceitar aqui na nossa casa a idolatria, a mentira, a prostituição, não vamos aceitar. A família dele, queridos, ele não deixava a família dele se perder. Isso daqui é uma direção que Deus dá para a gente, queridos. Teu familiar, basta ele ter um celular para ele se perder. O nosso familiar, queridos, basta ele sair na rua, as amizades quer levar embora, a mídia ensina coisas, a internet, sabe, tantos vídeos, tantas coisas erradas, mas quando a gente procura com paciência e com sabedoria, meu filho, minha filha, olha,
não vai por esse caminho, que isso daí, sabe, lá na frente vai dar problema. Marido e esposa, olha, faz isso daqui, porque olha, se você não fazer isso daqui, lá na frente vai dar problema. A Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa. Nós podemos, queridos irmãos, estar cada dia trazendo a nossa família mais para perto de Deus. Diga glória a Deus. A gente não vai ser alguém que vai deixar tudo rolar, sabe, vai estar lá deixando, acontece de tudo na família, a gente não faz nada, não. A gente vai aprender a usar o poder da influência. Então a Bíblia fala, queridos irmãos, que o rei Asa, ele influenciou a sua casa, a sua família. Mãe, olha, isso daqui está errado, mãe, não vamos aceitar isso não, mas com respeito, com sabedoria, marido e esposa, olha, vamos fazer assim é melhor, não desse jeito não está certo, filho, não vai por esse caminho, tá? Vamos servir a Deus, vamos ser diferentes, e assim a família estava sendo abençoada, amém, gente? E eu quero finalizar, capítulo 16, eu quero ler no versículo de número 12, capítulo 16, versículo 12, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, a sua doença era em extremo grave, contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Diga misericórdia. O que aconteceu, gente? A Bíblia diz que aquele homem que trazia paz para a sua casa, preste muita atenção agora no pastor, gente, agora é a parte mais importante da palavra. Aquele homem que trazia paz para a sua casa, aquele homem que quando o inimigo se levantava, ele dizia, pode vir quente que eu estou fervendo, partia para cima do inimigo, vencia as batalhas. Aquele homem que estava influenciando a sua família a ir para a igreja, que estava falando, vamos viver uma vida correta, chegou um momento que ele desanimou. Chegou um momento, queridos, que ele parou de orar. Quem? Fala assim com o pastor, fala assim, ó, não para de orar não, amém? Vamos de novo, não para de ler a Bíblia não, meu filho, você acha que é brincadeira? Ele parou de orar, ele parou de ler a Bíblia, não, estou muito cansado para ler a Bíblia, orar, não, eu tenho mais o que fazer, o que? Jejuar? Está doido meu filho, estou fora, para a igreja, e não, outro dia eu vou para a igreja, e não tinha mais tempo com Deus, e não tinha mais vida com Deus, e a fé dele foi enfraquecendo, a Bíblia diz, gente, que ele colocou a confiança nos homens. A medicina é de Deus, a medicina é uma bênção de Deus, mas a Bíblia ensina que a nossa confiança precisa estar em quem? Então a Bíblia mostra que no final da vida dele, ele desviou, e aí, gente, a família viu ele doente, e era uma doença que só quem podia curar, só que como ele não confiou em Deus, a família dele viu ele sofrendo, e ele se perdeu, ele perdeu a vida dele, por causa que ele abandonou a Deus. Então, isso traz um ensinamento, que o Espírito Santo fala para a gente o seguinte, meu filho e minha filha, enquanto você segurar na mão da oração, enquanto você segurar na leitura bíblica, enquanto você vencer o cansaço, ir para a igreja, aceitar jejuar, enquanto você estiver nos pés de Jesus, mas não tem inferno, demônio, epidemia, não tem problema, não tem cova de leão, não tem Egito, não tem gigante, mas não tem mal que vai conseguir te parar. Diga glória a Deus.
Enquanto Deus for prioridade na sua vida, enquanto você falar: Senhor, minha vida é tua, minha vida não é minha, Deus diz para você: ó, vai ter livramento na tua casa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, haverá diferença na sua vida, vai ter bênção, vai ter vitória. Mas o dia que você, e eu quero te lembrar, crente não cai do dia para a noite não, tá? Olha lá, o fulano desviou, começa parando de ler a Bíblia, começa não orando, ora um pouquinho, tá bom já. Não, gente, é combustível, você precisa, não é querer, é necessidade. A pessoa começa a parar aos pouquinhos, não lê mais a Bíblia, passa a semana, passa o dia, não lê a Bíblia, não ora, não busca, passa o mês, não jejua, não vai mais na igreja, aqui dali vai esfriando. O que aconteceu com ele? Ele já não buscava mais a Deus. Se chegar um momento que a gente não buscar a Deus, queridos, a gente não vê mais o socorro de Deus na nossa vida. Quem está aí nos comentários deixando o pedido, que Deus abençoe vocês, não é porque Deus não quer abençoar, mas porque a lei é assim, pedi e dá-se-vos-á. Primeiro você pede, Deus deixou o livre-arbítrio, Deus vai continuar assim, gente, de braços abertos, Deus vai continuar ali, eis que a mão do Senhor não está encolhida, a mão de Deus continua estendida, mas é a gente mesmo que, por parar de orar, parar de ler a Bíblia, parar de buscar, é a gente mesmo que se esfria e que se afasta. Então Deus está falando: enquanto você estiver com a sua fé acesa, pode comemorar, porque está chegando o livramento, pode comemorar, porque você vai ter milagre, você vai ver vitória, luta sempre vai ter, mas enquanto a tua fé estiver acesa, pode comemorar que Deus sempre vai ter um milagre para você. Mas o dia que você desanimar, aí você já não vê mais milagre.